Bom dia, terceiros anos, vamos voltar aqui novamente. Mais uma semana. Primeiro eu vou passar a resposta dos exercícios que eu passei, tá? A resolução aí, a explicação dos exercícios. Depois eu gravo o vídeo continuando os animais, tá? E mando os slides que eu não mandei semana passada, aí eu já mando com até os animais que eu vou passar hoje, plateumintos e nematelmintos. Mas primeiro vamos corrigir os exercícios aí de poríferos e quinidários. Então a primeira questão tá aqui. Caracteriza os poríferos quanto ao habitat. Habitat é onde o indivíduo vive, vocês viram isso no primeiro ano em ecologia. Então qual é o habitat das esponjas? Ambiente aquático, mares e rios, tá? Água doce e os mares. E o modo de vida? O modo de vida é como eles vivem, se eles se movimentam ou não. Não se movimentam, são sésseis, vivem fixos em substratos, tá? Então, no caso rochas. Então, pode ver que as questões estão todas no próprio slide que eu passei, ou que eu gravei a aula, já está a resposta das questões, tá? Então, a primeira, o habitat das esponjas é o ambiente aquático, mares e rios, e são animais sésseis, que vivem presos a substratos, ou fixos às rochas. Segunda questão. Explique a função, resumidamente, desempenhada... vamos voltar que eu fiz salada aqui. Explique resumidamente a função desempenhada pelas seguintes células presentes nos poríferos. Também está em slide. Aqui, ó, cada célula, tá? A primeira, pinacosto. Pinacosto, essa aqui, é como se fosse a célula de epiderme que reveste a esponja. Então, reveste o corpo das esponjas, tá? O pinacosto. Segundo, porócito. Os porócitos formam os poros por onde a água passa para dentro da esponja, tá? Coanócito, é esse que tem flagelinho aqui. Os coanócitos possuem flagelo que auxiliam o movimento da água para dentro do corpo do animal. Exatamente isso, está escrito. E por fim, os arqueócitos, também chamados de amebócitos, são células que possuem a capacidade de originar outros tipos de célula. Lembra que eu passei? Que elas são totipotentes, então elas vão produzir qualquer célula que a esponja precise. Não tá faltando coanócito, ela vai se tornar um coanócito. Tá faltando um pinacócito, ela vai se transformar num pinacócito, tá? Então, são células indiferenciadas, totipotentes, que vão se transformar na célula que o animal necessita, tá? Tá aqui a definição bonitinha nos slides que vocês vão receber. Próxima questão, número 3. Quais são as duas formas de corpo básica de quinidário? Vamos lá nos quinidários. Depois a gente volta na tabela aqui. Ainda estamos nas esponjas. Pólipo e medusa. Pode colocar forma de pólito, que possui os tentáculos e a boca virados para cima, e forma de medusa, que possui os tentáculos e a boca virados para baixo, ou pode fazer o desenho e escrever embaixo pólipo e medusa, tá bom? Tanto faz. Próxima questão, questão de número 4, que são quinidócitos. São células que ficam nos tentáculos desses animais, que possuem uma substância urticante, que auxiliam tanto na predação quanto na defesa desse animal. Tá aqui, ó. Tá? Os quinidócitos liberam uma substância urticante. 5 e última. O que significa dizer que a digestão dos quinidários é extra e intracelular? Significa dizer, deixa eu voltar aqui no corpício dele, que ele já possui uma cavidade digestiva, uma cavidade gastrovascular, e que é nessa cavidade que se inicia a digestão. Então, de forma extracelular. Quando a digestão está ocorrendo aqui, nessa cavidade, está fora da célula, não tá? Então é extracelular. Só que essas partículas menores vão entrar para dentro da célula e aí sim terminar a digestão de forma intracelular. Então esses animais possuem uma digestão que começa de uma forma extracelular, na cavidade digestiva, e termina dentro da célula, ou seja, de uma forma intracelular. Tá bom? Essa é a resposta, esses são os 5 exercícios que eu passei para vocês, é isso mesmo, tô aqui conferindo, tá bom? Agora a tabela tem um detalhezinho. Eu falei que eu ia mostrar como ela era, tá? Eu pedi assim para os alunos até o ano passado, presencial. Tá vendo? É uma folha A3, ela é maior, então ficava tudo bem bonitinho. Não quero que vocês vão atrás dessa folha, não quero essa folha, fique bem claro, hein? Não vai arrumar desculpa para sair de casa. Pode ser essa folha,
tá? Sulfite, não tenho. Uma folha do caderno de desenho, não posso, eu uso tudo para arte. Uma folha do caderno pode ter as linhas sem problema nenhum, tá? O que importa é que vocês façam a tabela, que é essa daqui, tá? O esqueletinho eu passei um detalhe errado, por isso que eu vou enviar o arquivo novamente, só que correto. Aqui embaixo eu escrevi sistema respiratório de novo. Se vocês olharem, o documento que eu passei tem 2 sistemas respiratórios, é um só. Lógico, tá? Então eu coloquei no lugar de sistema circulatório. Então eu vou mandar novamente, só que agora com a forma correta, sistema circulatório, tá? E nós vamos começar a preencher essa tabela, ou seja, eu já vou corrigir poríferos e quinidários que eu passei na semana passada, falei que era para fazer. Vamos lá. Ó, você pega essa tabela e põe nessa tabela, tá super difícil essa atividade que eu passei, valendo 3 pontos na média, tá? Detalhe importante. Então, poríferos, primeiramente, sistema digestório, é ausente, né, ocorre difusão. Então, vocês coloquem, se vocês colocarem só ausente, tá certinho, tá? Próximo, respiratório, ausente, tenta completar se couber. Troca gasosos por difusão também. Sistema nervoso, ausente, tá? Tá aqui, deixa eu falar, não tem. Sistema excretor, ausente, excreta liberados para fora da célula através de difusão. Se não couber, põe tudo só ausente. Se couber, pode completar. Ó. O colega aqui, quando ele fez a tabela, deixa eu ver que ano que foi isso, 2016, deixa pra lá. Mas eu dou isso todo ano, tá? Não muda, né? Os sistemas dos animais não mudam. Então, a tabela é sempre a mesma. E no vestibular cai sempre da mesma forma. Então, ela colocou tudo bonitinho, né? Não achar que não vai caber, minha letra é maior, ou então não vou entender, põe só ausente. Porque, como eu falei, poríferos, ele não tem informação nem de tecido, então ele não tem informação de sistema, são todos ausentes, tá? Falta falar o circulatório, que é ausente, e aí a tabela pede sistema reprodutor. O que vocês vão pôr em sistema reprodutor? Que aí não tá nessa tabela. Tá aqui. De forma assexuada e de forma sexuada. Porque vai ter animais que só fazem de forma sexuada, tá? Se quiser pôr assexuada, brotamento, fragmentação, e embaixo sexuada, por troca de gametas, também pode, tá? Se couber. Ó, o coleguinha pôs. Mas coloca só assexuada e sexuada, tá? Exemplos de animais, né? Exemplos de representantes desse grupo. Nesse grupo, são as esponjas, o exemplo, tá bom? Quinidários, vamos para a tabela de quinidários, que a gente vai preencher aqui do lado para a gente ir vendo as diferenças e semelhanças. A evolução, no caso aí, né? Então, mesma coisa. Sistema digestório já aparece um sistema digestório, só que incompleto. Por quê? A digestão é extracelular e intracelular. Então, vocês vão colocar na tabela sistema digestório incompleto, digestão intracelular e extracelular, tá? Sistema respiratório ausente, trocas gasosas por difusão, pode completar. Sistema nervoso difuso, né? Não tem um centro por onde saem as terminações nervosas, existem espalhados pelo corpo do animal, células que são referentes ao sistema nervoso, ou seja, possuem sensibilidade. Sistema excretor, ausente, excretas liberadas por difusão. Sistema circulatório continua ausente, tá? E aí entra sistema reprodutor, mesma coisa. Tem a reprodução assexuada por brotamento, sexuada através de gametogênese ou alternância de gerações. Então, é assexuada e sexuada também. Exemplo, põe a hidra, né, que é o pólipo mais conhecido, a anêmona, são 2 pólipos aí, água-viva, caravela, tá? Tá bom demais. Põe no mínimo 3 exemplos em cada, tá? Tirando os poríferos que são só as esponjas, os outros a gente escolhe pelo menos 3 exemplos, tá? Então, hidra, anêmona, água-viva, caravela, tá bom. Gente, eu tô percebendo que vocês não assistem, né, os vídeos. E não tô percebendo só porque vocês fazem perguntas que estão no vídeo as respostas. É porque o YouTube, não sei se vocês sabem, mas tem ali a quantidade de visualizações, né? Então, se você não visualizou, você não viu a aula. Como é que você vai ter dúvida, né? Então, primeiro você tem que assistir para depois vir fazer perguntas para mim, que aí eu vou responder,
tá? Quando eu respondo assim, assiste o vídeo, é porque a resposta tá lá, vocês não precisariam estar me perguntando, a não ser que fosse uma dúvida daquilo que eu falei no vídeo, aí é diferente. Então vocês têm que assistir a aula, porque eu sei que é complicado, eu sempre falei que esse negócio de ensino à distância no ensino médio não daria muito certo, porque vocês não têm maturidade para isso, tá? E eu não falo assim, vocês, eu sempre disse, eu não tenho maturidade para ensino à distância, tá? Porque a gente tem que se comprometer, a gente tem que fazer, a gente não tem que tentar burlar o sistema, que é muito mais fácil do que presencial. Então, por vocês, para vocês, tentem fazer, tentem assistir os vídeos. Eu tô aqui fazendo um esforço pra gente continuar de onde a gente parou, da forma mais do que é possível no momento, né? Então, por favor, não ficar me fazendo perguntas sem assistir as aulas, tá? Então, aqui a correção da tabela, eu vou colocar lá a tabela corretinha para vocês começarem a preencher. Já respondi os questionários, vou continuar mandando o questionário com as outras questões, e aí vocês vão completando no caderno, mas não vou mais dar as respostas das questões que eu passei hoje, tá bom? Então fica aí a aula de correção dos exercícios, e aí agora eu vou gravar para vocês a aula dessa semana, tá? Plateu Mintos e Mateu Mintos, vamos lá.